Fala pessoal, beleza? Eu vou ficar sempre olhando pra cá porque o texto tá aqui para eu ir conseguindo confabular as minhas ideias, né? Mais uma vez vamos fazer por vídeo aí, já que a distância não permite, né? Mas enfim, vamos lá. Combinei com o Gilson e com o Cad que ia mandar um vídeo explanando um pouco mais o meu enredo, apesar dos dois já saberem muito do que se trata, né? O Jairo também, mas enfim, vamos lá, né? O enredo chamaria-se As Fábulas de um Sonhador. Ele não seria uma homenagem biográfica ao Monteiro Lobato, não seria contando a vida do Monteiro Lobato, onde ele nasceu, essas coisas, não. O Lobato, para muitos não sabem, ele foi jornalista, apresentador, radialista, escritor, principalmente, e outra coisa que ele fez muito e pouca gente sabe foi tradutor. Ele era poliglota, né? Ele falava alemão, inglês, espanhol, e ele traduziu muitos livros de autores renomados fora do país, né? Livros infantis, e se tornou mundialmente famoso por isso. Inclusive ele conseguiu conhecer algum desses autores pessoalmente por conta das traduções para o português, né? Então a gente vai usar isso muito, principalmente em um dos setores, né? Eu conversei muito com o Léo em relação a esse enredo, fiz até algumas alterações na proposta inicial de acordo com o que ele tinha me pedido, né? Eu ia fazer um enredo um pouco mais crítico, tirei essa parte da crítica social do final, fiz mais uma homenagem e mais uma coisa de exaltar a importância da literatura, mas sem crítica social, nada de crítica social, tá? Vou ficar ajeitando aqui porque o tripé tá meio ruim. Nada de crítica social. Eu ia fazer um enredo mais voltado pro Lobato, mas até a um pedido do Léo, que ele me pediu para colocar alguns atores estrangeiros que ele já tinha pensado em fazer um enredo em um outro momento. Então eu consegui aliar essa coisa da profissão de tradutor do Lobato e consegui trazer muito dessa coisa que o Léo tinha me pedido, tá? Então vamos lá. O enredo começaria sim com o Lobato, principalmente com o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque eu acho que a gente colocando logo o sítio, né, que é uma coisa que visualmente vai dar muito impacto, e a gente já tira essa coisa da principal obra dele logo no começo da escola, e aí a gente vai conseguir exaltar outras coisas do Lobato em outro setor mais pra frente que eu vou falar. Então o primeiro setor seria assim o sítio, né? A comissão de frente eu pensei em fazer uma coisa mais teatralizada, da coisa das inspirações dele, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode consertar de acordo com a vontade do Kelson e do próprio Léo. Mas a minha ideia inicial seria o Lobato pequeno, né? Mas nada a ver com o local que ele nasceu, mas é a coisa de que ele já era escritor desde sempre. Então ele pequeno e ao redor dele, né? Aqueles personagens que ele já confabulava na mente desde da infância dele. E aí o primeiro setor seria bem Sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo, né? Pensei da gente fazer o casal, tipo o Narizinho e a Narizinho e o Pedrinho, né? Que eram os primos lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho bem legal colocar a Narizinho logo, porque ela foi a grande referência do Lobato, né? O primeiro livro do Sítio Pica-Pau Amarelo, na verdade, foi só sobre a Narizinho, e já tinha o Pedrinho também, a Dona Benta, etc. Mas era basicamente um livro da Narizinho, tá? Que chamava A Menina do Nariz Arrebitado. Ele foi o grande alavancador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. As baianas a gente faria uma homenagem bem legal à tia Anastácia, né? Acho que fica bem legal, uma negra, a personagem negra, enfim, baianas, acho que tem tudo a ver. E o Abre-Ala seria o sítio mesmo, a coisa da Emília, do Visconde de Sabugosa. Acho que a gente tem muito o que trabalhar aí na mente criativa do Léo com esses personagens e fazer algo muito bacana mesmo, né? Aí no setor 2 a gente ia explorar exatamente o que o Léo me pediu, as traduções do Lobato, né? Porque o Lobato ele traduziu mais de 200 livros, então foram muitos livros importantes, né? Então eu traria assim o setor todo com
com alguns livros que ele traduziu, né? Então teria o Tarzan na ala 2, que foi ele que traduziu todos os primeiros capítulos do Tarzan. Tem o Mowgli, Menino Lobo, seria a ala 3. Alice no País das Maravilhas, a Cinderela, Pinóquio e Rapunzel. Acho que esses foram os mais famosos que ele traduziu. E eu gostei, eu exaltei também na sinopse uma coisa que eu achei em alguns artigos dele, falando da importância desses autores também, entendeu? Então as alas não seriam exclusivamente desses personagens. O Tarzan, o Edgar Boltz, foi um autor que ele se baseou muita coisa da literatura dele em cima do Edgar. Rudyard Kipling, né, um dos mais famosos do mundo. Lewis Carroll, da Alice, né? E aí, claro que não podia faltar os 3 maiores da história. O Hans Christian Andersen, com a Cinderela. O Carlo Collodi, que é do Pinóquio, né? Que um dos maiores sucessos, né? Só de filme acho que são 8 que tem do Pinóquio. E os Irmãos Grimm, foi um pedido também do Léo para ter no enredo, com a Rapunzel, né? Então o setor seria basicamente isso, a gente falaria dos personagens e dos autores, né? Ali, cada ala teria essa homenagem dupla, digamos assim. Principalmente, a gente usaria isso principalmente na justificativa lá na pasta, acho que é uma coisa que abre bem o leque, né? E o carro desse setor também foi um pedido do Léo para mim, que não foi um livro traduzido pelo Lobato, mas ele já, como ele era jornalista, ele também fez críticas boas em relação ao livro do Pequeno Príncipe. Seria um pedido do Léo e a gente consegue adequar ali no setor 2, como o carro, foi um pedido do Léo para mim. O setor 3, né, aí sim seriam as obras do Lobato, fora o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tanto que o nome do setor para mim se chamaria-se Além das Porteiras do Sítio. O Lobato ele foi especialista em pegar livros desses que ele se inspirou e fazer outros livros traduzidos e trazendo características brasileiras para o livro, né? Então ele fez o Saci, né, aquela lenda amazônica. O Saci Pererê seria uma ala. O Peter Pan brasileiro, que ele trouxe para o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um Peter Pan. Ele reescreveu o Don Quixote, mas uma história voltada bem para criança mesmo, entender como era o livro do Don Quixote, né? Porque o Don Quixote era um livro de adulto, né? Com milhões de exemplares, enfim. Ele traduziu e fez um livro menor, pensando nas crianças, com a autoria dele. Ele também traduziu o Minotauro e o Hércules, também voltado para o público infantil, com a autoria dele, tá? Não foi um livro que ele só traduziu, ele reescreveu o Minotauro e o Hércules, né? Um livro que fez muito sucesso aqui no Brasil foi o Gato Félix, que ele se baseou no personagem americano e fez um livro brasileiro que foi até desenho animado e etc. Que é bem bacana também. E o carro desse setor seria a Biblioteca Municipal Infanto-Juvenil de São Paulo, que é uma biblioteca que existe em São Paulo, que muitas das obras originais do Lobato estão lá e muitas das obras que ele traduziu também estão lá. Então acho que é bem legal, e a gente nem precisaria fazer só a biblioteca de fato como ela é, né? Mas sim as inspirações do Lobato, todos esses personagens, todos os livros. A gente pode colocar outros livros também que ele escreveu, porque ele tem uma série de livros nesse carro, né? Seria mais ou menos a Biblioteca Monteiro Lobato. Acho bem bacana essa parte do enredo. O setor 4 já seria ele como se ele tivesse do céu contando o que veio depois dele em relação a livros brasileiros, né? Então tá aí na sinopse que vocês vão ler. Então seria uma homenagem aos autores brasileiros. A gente traria Ruth Rocha, Maria Clara Machado, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Ziraldo, né? A Ruth Rocha com Marcelo Marmelo Martelo, a Maria Clara Machado com o Pluft e o Fantasminha, Cecília Meirelles com a Flor Amarela, Raquel de Queiroz com o Menino Mágico, e o Ziraldo, óbvio, com o Menino Maluquinho. E acho que o mais bacana desse enredo é trazer no carro, acho que o principal autor brasileiro pós Monteiro Lobato, né?
que é o Maurício de Souza, com a Turma da Mônica. Inclusive, o próprio Maurício de Souza fez uma grande homenagem ao Monteiro Lobato no ano do centenário dele, e fez todo um livro de mais de 200 páginas ilustrado com as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então acho bem bacana a gente explorar isso, porque o Maurício de Souza está vivo, ainda continua vendendo milhões de revistas em quadrinhos. Enfim, seria bem bacana, a gente poderia convidá-lo, conversar com a Fundação Mônica, enfim. A Turma da Mônica é com certeza, acho que o mais conhecido atualmente no mundo inteiro, porque ele sempre vai se atualizando, né? Ele vai colocando as histórias da Turma da Mônica de acordo com o que tem acontecido no mundo, né? Mas enfim, acho bem legal. E aí o último setor, para mim, é a grande mensagem do enredo, que seria falar da importância da literatura na vida das crianças, né? Porque se a gente está falando de literatura infantil, a gente está falando de criança, a gente está falando de construção, de educação, enfim, né? Acho que o momento do Brasil pede uma homenagem aos livros, pede uma homenagem a recordar os tempos passados em que não existia tanto WhatsApp, internet, e a coisa era mais no livro mesmo. E acho que essa inocência das crianças está se perdendo. E acho que retomar isso seria bem bacana. Então a gente falaria das verdadeiras mensagens, né, dos livros. Por exemplo, o Carlos Collodi, quando fala que o nariz do Pinóquio crescia, ele evitou que muita criança mentisse, né? Porque a criança ficava com medo do nariz crescer. Então, a coisa da Cinderela, por exemplo, de não poder ter tudo aquilo que a gente sonha, né? Enfim, o príncipe da Cinderela que se encanta por uma pessoa de classe social mais baixa. Acho que tudo isso, acho que é isso que vem no enredo, sabe? Trazer essa mensagem verdadeira do que os livros querem dizer. Então, o setor seria basicamente as Fábulas de um Sonhador, que seria mais ou menos essa coisa, né? Seria uma ala, essa coisa das verdadeiras mensagens do livro. A gente traria um casal com a pureza das crianças, por exemplo, né? Acho bem bacana trazer essa coisa da pureza. Trazer uma ala que representasse de fato o verdadeiro significado, né, dos livros, a caneta, o papel, que são as verdadeiras armas para uma pessoa lutar, né? Com sua sabedoria, com o que ela aprendeu, sua inteligência, enfim. Acho que seria bem bacana ter uma ala em relação a isso, tá? Aí a gente traria uma ala falando sobre um novo caminho, né? Como se a gente pudesse retomar essa coisa da educação e etc. Um novo caminho a se seguir, que acho que a pureza no coração das crianças poderia melhorar muito o nosso futuro, né? Acho que esse tema é bem atual, enfim. E aí a gente faria uma homenagem aos professores e à escola, né? Aí a gente traria no nosso enredo uma homenagem a Rosa Magalhães, que foi quem fez o grande enredo do Monteiro Lobato em 2005, né? E ela é chamada de professora, então acho que é bem bacana a gente poder trazer isso, com certeza. É uma homenagem à grande professora, seria uma ala, né, conforme está aí na montagem. E o último carro seria a importância da escola, né? Porque assim, quando a gente fala a palavra escola, a gente não está querendo só dizer aquela escola de ensino, aquela escola de pessoas sentadas assistindo um professor falar sobre matemática, português, não só isso. A importância da escola como um todo, e principalmente a escola de samba, né? Porque toda escola ela tem algo a ensinar, e a escola de samba tem como intuito ensinar a sambar, a cultura, as escolas de dança, as escolas de inglês, as escolas de fato, escolas mesmo, enfim, uma homenagem à palavra escola e tudo aquilo que ela representa. Acho que seria o grande desfecho do nosso enredo, com o carro que pudesse falar de todos os tipos de escola que existem. Acho que seria um final bem bacana e uma homenagem às escolas de samba também, né? Queria deixar claro que não é uma crítica social, como vocês repararam, eu não estou criticando nada, só estou exaltando a importância da literatura, né? A importância de se ter essa pureza, enfim. Eu acho que seria um enredo que a gente teria muito apelo visual, que isso é uma coisa que conta muito em São Paulo, né? Muito, muito. A pessoa olhar o desfile e saber do que a escola está falando, né?
Ninguém vai olhar uma ala da Cinderela e não vai saber que é a Cinderela. Ninguém vai olhar uma ala do Saci Pererê e não saber que é o Saci Pererê, né? E eu acho que é um enredo que a gente pode trabalhar muito em relação a não gastar tanto, porque você não precisa de muita coisa para representar um personagem literário que já tem uma característica muito forte, né? Quem olha a Cinderela sabe que é a Cinderela, quem olha a Rapunzel sabe que é a Rapunzel, quem olha o Saci Pererê sabe que é o Saci Pererê, quem olha a Emília sabe que é a Emília. Então, acho que isso vai muito da criatividade do Léo, de como criar cada ala, e também se quiser mexer em alguma coisa a gente pode debater sim. Não, a gente já trabalha assim há 3 anos e nunca teve esse problema em relação a gente. Então acho que seria um enredo muito fácil visualmente. Isso conta muito São Paulo, muito São Paulo. Porque o público do Carnaval de São Paulo, ele é mais frio do que no Rio. Então quando ele acha uma coisa que é fácil dele entender, isso faz diferença. Tanto que os nossos 3 enredos foram de muito fácil leitura, porque são coisas do cotidiano das pessoas, né? E foi o que eu falei pro Caio e pro Gilson já. Eu acho que todo enredo de escola de samba, ele merece passar uma mensagem para alguém, né? Eu acho que todos os enredos da gente tiveram essa mensagem. O Hollywood teve a coisa do nordestino, a questão da comunicação de uma pessoa que via com seus olhos e trazia para se comunicar de outra maneira, né? Ele via os filmes na cidade grande e trazia e se comunicava da maneira dele. O axé, apesar da ideia ter sido do Léo, eu acabei ajudando também no desenvolvimento. Tinha a coisa o final do enredo ali, do não ao preconceito, de aceitar todas as religiões, a procissão final, que era muito, muito bacana essa mensagem de esquecer o preconceito, e o Hakuna Matata, né? A gente sai de uma guerra civil e mostrar a África com outro olhar que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? A gente trouxe tudo da África que não era o candomblé, né? Então a gente mostrou ao mundo que de fato é o povo africano. E eu acho que esse enredo seguiria essa linha. Não é simplesmente falar de literatura infantil, né? Não é simplesmente falar dos personagens, é trazer a mensagem do que eles de fato passam, do que de fato eles representam e do que de fato a literatura infantil é tão importante para o mundo inteiro, né? Tanto que acho que é um dos principais gêneros de literatura que existe, é a literatura infantil. Então acho que o vídeo não ficou tão longo, acho que deu para passar bem a mensagem aí. Beleza? Valeu, pessoal!